Olá, meus queridos! Espero que esse vídeo vai encontrar você muito bem. Eu queria estar falando algumas coisinhas aqui, alguma meditação sobre a Palavra de Deus. E eu vou estar lendo aqui alguns textos com vocês. E o primeiro texto que eu vou ler encontra-se no livro de... Vamos lá. Livro de 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 11, que diz assim: o primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era líder do grupo chamado Os Três. Com sua lança, ele lutou, aleluia, contra 300 homens e os matou, aleluia, numa só batalha. E aqui diz ainda mais: depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodô, do grupo de famílias de Aoi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Paz-Damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os soldados ficaram no meio, aleluia, da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor deu uma grande vitória. Aleluia. E diz mais aqui ainda: um dia 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde Davi estava, e enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento, aleluia, dos filisteus, aleluia, e tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus. Aleluia. Porque ele dizia, né? Ele disse: ó Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que fizeram os famosos três. A palavra nos fala que Davi tinha um exército, e dentro desse exército tinha 30 homens valentes. Eu vou ler mais aqui ainda. Valentes. E esses três que eu li agora sobre eles eram os três principais dos 30. E eu vou ler mais um pouquinho aqui ainda. Olha o que diz, ó. Olha o que diz no capítulo 12 de 1 Crônicas. Ai, que coisa maravilhosa. Diz assim para nós, ó. Davi estava morando na cidade de Ziclague, onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto a mão direita quanto a esquerda. Os comandantes dele eram Aizé e Joás, filhos de Sema, da cidade de Gibeá. Os soldados eram Jezael e Pilete, filhos de Asmavete, Beraca e Gel, que eram da cidade de Ananote, Ismaias, da cidade de Gibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josadabe, que era da cidade de Gedara, Elusai, Jerimote, Belaias,
Semarias e Cefatias, que eram da cidade de Arife, Eucana, Isias, Azarete, Joesé, Jazobeão, que eram do grupo de família de Corá. E aqui diz Joela e Zebádias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedó. Aí diz embaixo, são este o nome dos soldados corajosos, treinados da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como leões, aleluia, e ligeiro como gazelas. Os nomes dele foram escritos na lista, e aqui vai falar a lista, né? Mas o que eu quero falar mais sobre eles, fala aqui alguma lista de nome deles, e aí no versículo 15 do capítulo 12 fala assim, ó, certa vez no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto do lado como do outro, do oeste do rio. Gente, tô falando para vocês de homens, machos corajosos, valentes. Aleluia, que homens são esses? Tô falando para você aqui do que a palavra tá falando, da ousadia, da valentia desses homens. Aqui está nos falando que quando o exército fugiu, o exército de Israel fugiu, ficaram um homem aqui com alguns soldados e eles lutaram no campo contra os filisteus. Mataram esse homem, ele, um dos valentes, mataram 300, ele sozinho, tá? Tô te falando, um homem sozinho com uma espada, num dia, matou 300 homens. Você tem noção? Tem noção que homem é esse, gente? Que pega uma espada e mata 300 homens numa guerra, só ele, num dia. É muito valente, é ser muito macho, é ser muito forte, é ser muito corajoso. Você consegue imaginar um homem desse? E aqui diz ainda dos valentes, ali 3 que se juntaram e foram tirar água para trazer para o líder deles, que era Davi, porque Davi pensou que queria beber uma água do poço de Jerusalém. Eles foram lá no meio do exército inimigo para trazer água para o líder deles. Olha que valentia desses homens. Olha que coisa tremenda. Você tem noção o que é o Rio Jordão cheio? As margens do Rio Jordão, quando o Rio Jordão enchia, era algo tremendo. Esses homens atravessaram o Rio Jordão de um lado para o outro. E tá pensando que eles só atravessaram? Não, eles guerrearam de um lado. Você tem noção do peso da água de atravessar um rio? Com espada, roupa. E quando chegar ainda lutar. Você tá entendendo a coragem, a valentia desses homens? E aí eu fui aqui buscar um pouco sobre coragem, né? Coragem, qualidade de ter ou demonstrar bravura. Bravura. Aí ainda a coragem é ousadia, é determinação diante de situações perigosas e difíceis. Eles estavam vivendo guerras difíceis, perigosas. E eles se manteram firmes num posicionamento de não sair, de lutar, de enfrentar. Aleluia. E ainda diz aqui ainda mais sobre coragem. Coragem é força de ânimo para enfrentar desafios, tanto físicos quanto emocionais, sem ceder ao medo. Não temer, avançar mesmo diante da peleja, mesmo diante da afronta dos adversários. Eles não temeram.
Eles foram corajosos. Aleluia! E eu queria falar sobre valentia. Valentia quer dizer uma coragem, uma bravura, uma ousadia. É uma pessoa intrépida, é uma pessoa destemida diante de desafios ou perigos. E aí, eu quero falar sobre os líderes, o líder desse exército de homens valentes, Davi. Davi, aquele jovem lá que enfrentou um gigante com quase 2 metros, aliás, mais de 2 metros de altura. Um jovem com uma estatura normal de um jovem, que enfrentou simplesmente, não só era um gigante, ele era um homem que tinha anos e anos de treinamento em guerra. Aquele gigante não era só um gigante, ele era um soldado, guerreiro. E esse moço chamado Davi enfrentou. Então a primeira coisa que eu aprendo com tudo isso é que para formar um exército de homens corajosos, só um líder corajoso. Não tem como um exército corajoso sem ter um líder corajoso à frente. Para ter homens valentes, guerreiros, é necessário que o líder seja o primeiro exemplo. Então, antes deles fazerem tudo isso, Davi enfrentou Golias, Davi matou leão, Davi ia para frente de batalha. Ele era um exemplo para os seus soldados. E agora eu quero falar para você sobre o maior exemplo, sobre o maior guerreiro, sobre o general de guerra, que é o nosso Deus. Aleluia! No livro de Isaías 51, versículo 51, 15, nos diz assim, o nosso general diz para nós: porque eu sou o Senhor, teu Deus, aleluia, que fende o mar e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E você tem noção de quem é o Senhor dos exércitos? O Deus, o general do povo dele, o general dos cristãos na terra. Esse é o nosso Deus. Ele fende o mar com a mão dele e ele move assim o mar. Glória a Deus. E o mar faz o barulho, tchá, tchá, tchá. A mão dele fende o mar, a Laraçúbia. Lembra quando ele falou para Moisés? Por que clamas a mim? Toca a Laraçúbia. E quando Moisés tocou ali, o cajado, o mar se abriu, ele faz aquilo, ele abre o mar com a sua mão, porque ele é poderoso e ele é grande. E esse Deus maravilhoso não tem por exército deles homens e mulheres covardes. Para fazer parte desse exército, tem que ser corajoso, tem que ser valente, tem que ser intrépido, tem que ser destemido, não pode voltar atrás. Aleluia! Porque ele está a Laraçúbia, ele está à nossa frente e ele abre o caminho para o povo dele passar. E não tem adversário, inimigo que possa continuar de pé diante desse Deus. E é ele que nos chama. Então hoje, antes eram esses homens que eu falei o nome para você. Agora, o exército somos nós. Nós somos o exército, os valentes do Senhor. Os homens e mulheres que o Senhor chamou para uma grande obra. E um exército valente não volta atrás, ele só avança. Aleluia! Então que você possa ficar com essa palavra e avançar pelo poder que há no nome de Jesus,
o general de guerra que está conosco. Fiquem todos na paz do Senhor e não se esqueça, prepare-se, porque Jesus Cristo de Nazaré está voltando para buscar o seu exército de valentes. Aleluia! Um beijo!